Fala galera, como é que vão? Tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Curtinove, da equipe do Discursiva na Prática, e hoje a gente vai conversar sobre a prova do TRF6, concurso que está com o edital aberto, inscrições abertas, saiu há pouco o edital, provas no dia 19 de janeiro, mais ou menos 3 meses, aí, um pouquinho menos de 3 meses até a prova, e um concurso que vai cobrar discursiva, então estamos aqui para falar sobre elas. Basicamente, pessoal, vocês vão enfrentar dois tipos de prova discursiva, né? Vão ser dois tipos de prova discursiva que o Sebrasp vai cobrar, dependendo do cargo, né? Então, nós vamos falar sobre esses dois tipos hoje, para quem vai fazer um e para quem vai fazer o outro. Bom, o primeiro deles é o que o Sebrasp chama de redação discursiva. E essa prova esse tipo de questão vai cair para todos que são aqueles do cargo de técnico. O que é cargo de técnico? O edital lá, se eu não me engano, tem 28 cargos, tem uns 4 ou 5 que são de técnico, em suas especialidades. E a redação também vai cair para os cargos de analista, os cargos do 1 a 7, o 12, o 13 e do 19 ao 22. Basicamente, são todas aquelas áreas que não são engenharia ou medicina, ou a área judiciária, né, que é aquela sem especialidade, que é o cargo 23. Então, basicamente, para todos esses cargos, né, que não são esses que eu mencionei. Essa prova de redação, ela vai ter, quem for fazer essa, vai ter duração de 4 horas e 30, né, para resolver, o que a gente vai ter as 4 horas e meia para resolver as 120 questões de certo e errado, e mais a redação de até 30 linhas, que vale 20 pontos da nota. Então, tem aí 120 pontos para vou pegar a caneta aqui. Tem 120 pontos nas objetivas e mais 20 pontos valendo a discursiva. E o tema é um tema da atualidade, tá, galera? Até teve uma retificação no edital em que a banca ela diz especificamente quais são esses temas. Então, pode ser, especificamente, ela dá exemplos, né? Tais como segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, enfim, vocês veem aqui, desenvolvimento sustentável, ecologia, é um mundo de temas, é muita coisa que pode cair sobre atualidades, tá? E para quem for fazer os cargos de 8 a 11, que são basicamente os cargos de engenharia, 14 a 18, que são as especialidades de medicina, e a área judiciária, que é o cargo 23, essa galera vai enfrentar uma questão dissertativa, não é uma redação, tá? É uma questão dissertativa. É uma situação, um problema, uma espécie de estudo de caso. Nós vamos ver em detalhes isso aí daqui a pouquinho, tá? E aí, para essa prova também são 120 questões de certo e errado, mas aí tem 5 horas para fazer a prova, tem meia hora a mais, porque acaba que a dissertativa é um pouco maior. É uma dissertativa de até 40 linhas, e ela também vale um pouquinho mais. Ela tem um peso um pouquinho maior do que a outra. Ela tem um peso de 30 pontos. Basicamente, é sobre uma situação, um problema relacionado a um conhecimento específico da matéria. E é que eu digo para vocês, o Discursiva na Prática vai oferecer curso para esse aqui, para o cargo 23, nesse caso aqui. Para o outro, para a redação, a gente vai oferecer um curso que abrange todos os cargos, tá? No entanto, aqui, como a gente tem que lidar com um assunto muito específico, não vai ter curso específico para engenharia ou para medicina, vai ter só para a área judiciária, que é o cargo 23, tá bom? Então, vamos entender, galera, agora o que a banca espera de vocês, tanto na redação quanto na questão dissertativa, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber. Normalmente, pessoal, a banca, o Sebrasp, ele avalia o texto de vocês em duas partes. A apresentação e estrutura textual e o desenvolvimento do tema. E a apresentação e estrutura textual normalmente avalia só 5% da nota. Tá? Então, se a nota vale 20, muito provavelmente vai ser 1 ponto só. No máximo 2 pontos para apresentação e estrutura textual. No máximo 10 pontos. Mas, como regra, é 5% que vale. Então, vai ser 1 ponto. E o desenvolvimento do tema, essa parte, sim, é a que vale mais nota. Vale 95% da nota, provavelmente vai valer 19 pontos. E isso é muito importante vocês terem em mente, porque tira um pouco o peso da parte de estrutura. Né? Não é que vocês não têm que se preocupar, mas o que vocês precisam saber mesmo é o desenvolvimento do tema. É aqui que vocês têm que concentrar o esforço de vocês. Só um minutinho, tomar uma água aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, galera, é um modelo de espelho de correção da banca. Então, vejam só. Olha lá como é que ela cobra. Ó. Apresentação e estrutura textual, que é o 1 aqui. A apresentação inclui legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos. E estrutura textual, organização de ideias em um texto estruturado. Nessa prova aqui, valia 2 pontos, tá? Ó, de 0 a 2. E o resto valia 10, 20... 18, 38. Então, era uma prova que valia 40 pontos ao todo e 2 pontos só para apresentação. Então, 5%, né? É aquilo que a gente falou. Muito provavelmente na prova de vocês aqui vai valer de 0 a 1
e aqui você vai ter os outros 19 divididos. 5 mais 5 mais 9, ou 5 mais 6 mais 8, vai ser alguma coisa assim. Provavelmente a gente acha que uma questão de 30 dias vai vir com 3 tópicos, que é o desenvolvimento do tema, tá? Então, no desenvolvimento do tema, a banca vai dar alguns tópicos para vocês e vocês vão ter que falar sobre esses tópicos. Isso é muito importante. A gente vai ver que a redação dissertativa do Sebrasp, ela é diferente de uma redação dissertativa que vocês encontram em vestibular, por exemplo, aquela tradicional com introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos falar disso em seguidinha. Tá? A banca cobra os aspectos microestruturais, então ela vai avaliar, depois que ela der a nota para você, digamos que você tire a nota máxima, 20. Ela vai olhar seu texto linha a linha, vai ver se você tem erro de grafia, de morfossintaxe, de propriedade de vocabulário, e ela vai descontar segundo uma fórmula de cálculo que tem lá no edital. Tá? Então, normalmente esse erro cada erro vale alguns décimos e você vai perdendo à medida que você erra. Então, aqui está um exemplo de prova recente da Sebrasp, publicado agora em setembro desse ano, de 2024, TCE do Acre, tinha cargos de analista e técnico, e basicamente a banca dá um texto motivador, como vocês estão vendo aqui, um texto motivador, e ela dá um comando, né? Considerando que esse texto tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo a respeito do seguinte tema. Dá o tema para vocês, mas ela não dá só o tema como uma redação comum. Ela dá o tema e ela diz, ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. E você tem que obrigatoriamente abordar esses aspectos aqui, que são eles que vão valer ponto. Se você fizer uma introdução genérica, uma conclusão genérica, você vai perder espaço. Então, a gente orienta que você não faça isso no modelo no modelo tradicional. O modelo tradicional seria esse, né? Uma introdução, um parágrafo de desenvolvimento, um segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Não. Para a Sebrasp, a redação dela você vai direto ao ponto. Então, no caso de 3 tópicos, que é o que nós imaginamos que vai vir numa prova de 30 linhas, você faz um primeiro parágrafo com uma frase introdutória em que você situa o tema, às vezes parafraseando de alguma forma ali o próprio tema que a banca dá, e você já começa a responder o que ela pediu. Então, você faria alguma coisa assim, as tecnologias de informação e comunicação, elas atualmente definem como nós vivemos nosso dia a dia, e aí você já começa. Um exemplo dessas tecnologias é tal, e ele é aplicado assim no cotidiano. Além disso, um segundo exemplo é tal. É assim que você vai fazer. Então, a gente sugere que você fale dos 3 exemplos no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você vai falar sobre o tópico 2, você vai discorrer de forma densa sobre o tópico 2, e no terceiro, você vai discorrer de forma densa sobre o tópico 3, e você vai iniciar ele com um conectivo de conclusão. Por fim, finalmente, em conclusão, mas para você dar um caráter de conclusão, e, obviamente, você vai usar os conectivos, a gente explica isso no curso, para você manter essa ideia de sequência lógica, que é algo que poderia render algum desconto, mas que seria, mesmo assim, seria mínimo. Tá? É assim que você vai fazer. Se vier, por acaso, uma questão com 2 tópicos, você faz 2 parágrafos para o tópico 1 e 2 para o tópico 2, né? Seguindo a mesma lógica de uma introdução, uma breve introdução na primeira frase do primeiro parágrafo e uma cara de conclusão no último parágrafo. E para 4 tópicos, segue o mesmo dos 3 tópicos, é um parágrafo para cada tópico, né? Parágrafo introdutório, inicial com uma breve introdução e parágrafo final com uma cara de conclusão. É isso, tá, galera? Bom, então, falamos agora sobre a situação problema, a questão, né? Aqui é o cargo 23, ou aqueles cargos de medicina e de engenharia. Mesma divisão de nota, né? Então você tem que se preocupar muito mais com o desenvolvimento do tema do que com a apresentação da estrutura textual. E aqui, galera, é mais direto ainda, tá? Aqui a banca não cobra nada, realmente nada de introdução, nada de conclusão, você não tem que se preocupar nada com isso. Então, basicamente, ela vai dar um caso, o que a gente chama de estudo de caso, uma situação hipotética, uma situação problema. Então, aqui é um exemplo de prova recente também, ó. Considerando que uma economia seja formada por um bem privado, um bem público, ambos classificados como bens normais, redige um texto dissertativo atendendo ao que se pede a seguir. E ela diz para você definir bens públicos, para você definir a situação de Pareto eficiente e para você demonstrar XXX aqui, relacionado à taxa marginal. Era uma questão bem difícil, principalmente essa terceira aqui de economia, então era uma questão fácil. E o que você tem que fazer aqui, ó, olha o padrão de resposta, é um padrão de resposta muito direto. Ó. Um bem definido como público é tal. Uma situação definida de Pareto como ótimo eficiente é tal. Nesse sentido, para demonstrar tal, que aqui é o tópico 13. Então, olha como a banca deu o espelho. E é isso aqui que o examinador vai usar para corrigir essa prova. Então, se você fizer algo muito parecido com isso,
você vai ganhar nota máxima, tá? Aqui eu trago só uma sugestão para vocês. Vocês começarem assim, ó, parágrafo 1. Um bem é definido como público quando? Pá, pá, pá. Já a situação de pareto eficiente, você vai, então, mencionando, você vai parafraseando a questão na ordem que ela aparece, os tópicos, porque você facilita a vida do examinador, né? E aí, para um terceiro parágrafo, você diria, por fim, uma situação de pareto eficiente, e aí você dá a sua resposta, tá? É assim que você tem que fazer, é bem direto, bem objetivo. Beleza, galera? Então é o seguinte, ó, para quem está a fim de se preparar para a discursiva e sabe que não pode negligenciar ela, porque ela vale uma nota muito importante, ainda mais Sebrasp, né, que são 120 questões, mas a gente não pode considerar que são 120 pontos, porque são de certo e errado, e uma errada numa certa. Então, as notas nunca são notas de próxima de 120, elas são sempre mais próximas de 90, por aí. Então, na verdade, os 20 pontos da discursiva, ele vale um percentual maior do que se a gente for comparar ele com 120 pontos, né? Então, realmente não dá para negligenciar a discursiva. Às vezes é um esforço para a objetiva jogado fora, né? Porque faltou, às vezes, 1/10, 2/10 que vocês perderam por falta de uma técnica lá para lidar com a discursiva, algo que poderia ter ajudado vocês a ter uma resposta melhor, sabe? E a gente, ao mesmo tempo, sabe que há um desafio aí de conciliar as duas, né? 3 meses é bastante tempo para discursiva, dá para se preparar bem, mas não é, pelo menos a parte técnica, né? Mas não é tanto tempo assim para estudar para objetiva. Então, a gente sabe que precisa conciliar as duas, e é por isso que a gente propõe aí um método de teoria sucinta e bastante prática, tá? O que você vai ter aí no curso, o que você vai ver? Tem uma aula de análise de edital, que a gente está fazendo aqui, né? É importante você entender o edital, o que cobra. A apresentação do curso, você também vê lá orientações básicas, tudo que você precisa saber. Histórico da banca, a gente traz várias questões recentes da banca, para você ver como é que ela está cobrando, como é que foi o espelho. A gente tem aulas de aspectos micro e macro estruturais, são 2 aulas, então você vai ver o principal de microestrutura para você não errar lá, o que a banca mais desconta. E também uma aula detalhada de macroestrutura, como construir seu texto, técnicas para responder questões discursivas, dicas gerais, e isso aqui são as aulas básicas, tá? E depois a gente tem 15 a 20 temas para correção. Então, no curso do cargo 23, né, que é a questão de situação-problema, vão ser 15 temas, e na redação vão ser 20 temas sobre temas atuais, quentes, aí dentro daquela linha de temas que a banca propôs lá no edital, e são temas preparados pelos professores do Discursiva na Prática, então são temas focados no edital, não são só temas de provas antigas que talvez não tenham a ver com o seu edital, tá? Não são temas requentados, são temas novos. E correções individualizadas a gente oferece, obviamente, e aí, essas correções são muito importantes porque elas mostram para você, você descobre lá onde você está errando, onde você pode melhorar, né? São correções bem detalhadas, e aí o que a gente propõe? Dê uma olhada nas aulas básicas, elas não são aulas longas, aquelas que são mais longas, elas às vezes não são tão necessárias, por exemplo, a aula de microestrutura é um pouquinho mais longa, mas você vai lá e olha aqueles pontos que você não tem certeza, né? Não sou muito bom em vírgula, então vai lá, dá uma olhada em vírgula. Não sou muito bom em crase, então lá tem praticamente um curso inteiro de crase lá dentro. E é isso que você precisa, você não precisa olhar tudo no detalhe. Então a gente olha as aulas básicas, você olha, entende o que tem que fazer, e a gente propõe que você faça uma prática por semana. Então, você vai lá, faça o seu primeiro texto, manda para a correção. Enquanto você espera a correção, você segue estudando para o objetivo. Aí, quando você recebe a correção, você olha e diz, pô, posso melhorar aqui. Aí, você faz um segundo treino e aí manda de novo para a correção. Aí, você tem opções de curso com 6, com 3 correções e sem correção também, mas você escolheu com 6, você tem 6 semanas de textos corrigidos. Você escolheu 3, você tem 3 semanas de textos corrigidos, e mesmo assim nas próximas você tem todo o material lá para poder você mesmo comparar com o modelo de solução e ver como é que você foi. Então, cada um dos nossos temas, né, para correção, ele vem com um tema inédito, vem com um referencial teórico, então, que é o conteúdo que você precisava saber para responder aquela questão, vem com os quesitos avaliados, como que a banca está cobrando aquela questão, por que ela deu X, Y, Z, então você entende na minúcia como é que a banca Sebrasp dá a nota, inclusive as notas intermediárias, que é algo específico da Sebrasp, e a gente tem depois um modelo de solução, ou seja, qual era o padrão que a gente esperava que você tivesse seguido. Então, você dá uma olhada nele e compara com a sua questão, tá? Quem não nos conhece ainda, né? Quem está com você além de mim, o professor Jefferson Kuchnov, nós temos o professor João Lara, o professor Henrique Napoleão, são
professores de altíssimo gabarito, aí, ambos, todos auditores federais de controle externo, já concurseiros experientes, com grandes aprovações, né, e um conhecimento muito aprofundado dessas bancas e da discursiva que elas oferecem, do que elas cobram, né. E nós temos, então, opções de, como falei, com 3, 6 e sem correção, tanto para o curso de redação, quanto para o curso de questão de situação-problema. Tá? Então, quiser mais informações, acessa lá o nosso site, discursivanapratica.com.br/TRF6, já cai direto na página desse concurso tão esperado aí do Tribunal da Sexta Região em Minas Gerais. Tá bom, galera? Um abraço, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.